Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 ao versículo 17. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. O texto proposto para este domingo pelo calendário litúrgico, justamente esse texto do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, traz algumas afirmações que são muito importantes para a vida daqueles que se declaram ser seguidores de Jesus. E já começamos com a própria afirmação de Jesus, dizendo que o seu amor por seus seguidores é o mesmo amor do Pai. Ou seja, ele diz que ama aos que o seguem da mesma maneira que ele é amado pelo Pai. Como Deus ama Jesus, Jesus ama os seus seguidores e une os seus seguidores justamente nesse amor. E aqui há um detalhe muito importante e que está em conexão com o texto que nós acabamos de ler lá de 1 João. Nós vamos encontrar no texto de 1 João, que os irmãos acompanharam e fizeram juntos a leitura, a seguinte afirmação: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. E aqui nós temos então a afirmação de Jesus, dizendo que quando ele revela a Deus aos seus seguidores, ou seja, quando ele ama aos que o seguem, ele está revelando o caráter de Deus, que é o fato de Deus ser amor. Essa é a expressão que nós vamos encontrar também em 1 João, né? Quando João diz que Deus é amor. Mas a gente, com o passar do tempo e com o passar da história na igreja, foi perdendo da compreensão do que significa Deus ser amor. E justamente porque perdemos essa dimensão, nós também perdemos qual deve ser o caráter do seguidor de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Jesus acabou de afirmar que ele ama os seus seguidores e revela a eles Deus como amor. Esse é o caráter de Deus. E o que ele espera é que os seus seguidores tenham o mesmo caráter. Ou seja, que sem amor não há cristão, não há discipulado, sem amor não existe comunidade de fé. Você conhece muito bem e pode se lembrar aí facilmente da expressão de Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 13, que todo mundo conhece. Ainda que eu tivesse, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado,
ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres, se eu não tiver amor, nada disso se aproveita, nada disso tem valor, nada é importante na vida do cristão quando ele perde a principal característica do seu caráter e da sua ligação com Deus, que é justamente o amor de Deus. Quando Jesus fala que aqueles que o seguem devem manter em suas vidas esse mesmo caráter, ele está dizendo a mesma coisa que nós encontramos na boca de Paulo quando escreve em 1 Coríntios 13. E obviamente quando a gente faz essa afirmação, nós temos que olhar para a nossa realidade atual e perceber que o que a gente vê hoje em dia, diferente do que nós encontramos na pregação de Jesus e diferente do que encontramos na afirmação do apóstolo Paulo, hoje há muitos discursos de ódio e não de amor. Se você encontrar, se você abrir qualquer das chamadas redes sociais, você vai descobrir o que significa discurso de ódio. Essa semana eu estava acompanhando um youtuber que eu costumo assistir, por conta dele fazer algumas análises filosóficas e tudo mais sobre a realidade, e ele fez uma afirmação que me chamou a atenção e que é verdade. Ele diz o seguinte: se você chegar aqui no YouTube e fizer uma apresentação de qualquer conteúdo, não importa qual seja, e disser, isso aqui é assim, aquilo é assado e tudo mais, não acontece nada. Mas se você chegar aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social e começar a criar polêmica, porque fulano disse isso, porque ciclano disse aquilo, e você começar a criticar o outro e mostrar que ele está completamente errado, em 5 minutos você vai ter uma quantidade imensa de like. As pessoas estão esperando que você crie problema, que você crie conflito. Isso é que move as redes sociais. E é exatamente aí que está o que eu estou chamando aqui de discurso de ódio. Onde é que foi parar o amor? E sabe o que acontece? Nas igrejas não é muito diferente, não. Quer que eu te dê um exemplo disso? Está cheio de pastor nas redes sociais que ficam falando mal dos outros. Eles não falam mais do Evangelho, não falam mais de Jesus, não falam mais da salvação, mas estão lá para criticar o outro porque o outro não é igual a ele, porque o outro não tem a mesma posição política que ele tem, porque o outro adota essa ou aquela doutrina que ele discorda, e conseguem com isso aquilo que queriam, serem vistos. Onde é que foi parar o amor? Onde é que foi parar o discurso de Jesus? Onde é que foi parar aquilo que é o caráter do cristão? Esqueça, nas redes sociais isso não existe. E quando você encontra alguém falando alguma coisa que de fato é do Evangelho, esqueça, ninguém vai assistir. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer conflito. Isso é o que faz os chamados haters na internet. É ele que te dá visibilidade. Mas aí você vai dizer, tá, muito bom, mas o que Jesus está dizendo? Eu devo adotar isso que Jesus fala ou eu vou seguir a norma da minha sociedade, da sociedade onde nós estamos? Veja o que diz Jesus. Ele diz assim: eu obedeci ao Pai e eu espero que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Eu obedeço ao Pai que me ama e vocês devem me obedecer em amor para permanecerem unidos comigo. Perceba que o que Jesus está dizendo aqui não tem nada a ver com a condição para ser salvo, mas com a coerência de alguém que é amado por Deus. Sabe o que significa isso? Você não deve amar a Deus, porque se você não amar a Deus, você vai perder a sua vaguinha no céu. Você deve amar a Deus, porque você foi amado por Ele, por meio de Jesus. E quando você incorpora na sua vida o amor de Deus, o que é que você está fazendo? Você está obedecendo aquilo que Jesus colocou como sendo
o único mandamento que nós devemos cumprir. Todo o resto, todas as outras coisas, você vai encontrar uma quantidade imensa de mandamentos no Antigo Testamento. Se você quiser saber exatamente, são mais de 6.000 no Antigo Testamento, na lei. E Jesus então pega todos esses mandamentos e diz: olha, eu vou resumir para você, eu vou deixar um pouquinho mais fácil. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como você ama a você mesmo. No caso desse texto de João, ele ainda reduz mais. Ele diz: se você quiser me amar, você precisa me obedecer. E o que você tem que fazer? Uma coisa só. Não são nem duas. Uma coisa só. Amem ao próximo. O mandamento de Jesus é simples e direto. Amem uns aos outros como o próprio Jesus nos ama. De novo, o amor daquele que é seguidor de Jesus é reflexo do amor de Jesus. O amor dele é incondicional e o nosso deve ser também como o dele. E aqui nós temos um grande desafio para quem é seguidor de Jesus, porque ele diz que a alegria que ele tem, ele compartilha com os que o seguem, e ele quer que essa alegria seja completa naqueles que o seguem. A alegria de quem está em comunhão, em união com ele, em comunhão também com o Pai. E ele então vai explicar o que significa esse amor que ele acabou de dizer. Ele afirma o seguinte: ele ama tanto aqueles a quem Deus o enviou, que ele dá a vida pelos seus amigos. Os seus seguidores são agora alçados à posição de amigos, e são tão importantes que ele dá a sua própria vida por eles. E essa entrega de Jesus é a evidência concreta do seu amor. E portanto o amor de Jesus não é um sentimento. A gente confunde um pouco isso. A gente está acostumado com o amor romântico, né? Então você fala assim: o que você sente pela sua esposa, pelo seu marido? Eu amo o meu marido, eu amo a minha mulher, é um sentimento que eu tenho. Jesus não está falando de sentimento, ele está falando de ação, ele está falando de tomar posição e dizer: eu assumo essa condição. E por isso ele diz: como é que eu faço para comprovar que eu amo os meus amigos? Eu dou a minha vida por eles. E veja, agora você é chamado de amigo de Jesus. A gente ouve tanto, né? Principalmente nas igrejas, é comum a gente olhar para o Antigo Testamento e dizer: olha aqui, olha o que o Antigo Testamento diz que Davi era amigo de Deus. Qual a novidade? Jesus está dizendo que se você seguir o mandamento dele, que é um só, você passa a ser amigo de Jesus. Você é seu amigo. Já imaginou? Eu acho interessante como a gente às vezes canta esse tipo de coisa na igreja, mas não presta muita atenção. Quando eu era mais jovem e era seminarista, a gente tinha um grupo de música na igreja e a gente ia tocar nas escolas. E tinha uma música que a gente cantava que dizia: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele eu posso confiar. E a gente nunca para pensar: Jesus é meu amigo? Não, você é amigo dele quando você obedece ao seu mandamento. Somos amigos de Jesus quando colocamos o amor em prática. É o mandamento de Jesus em ação nos seus seguidores que mostra que nós somos seus amigos. Por isso Jesus vai dizer: eu já não chamo mais vocês como servos ou como empregados, como está aí na tradução que nós usamos. Apesar dele ser rei, Jesus não considera os seus seguidores como alguém que está separado dele, mas como amigos, como pessoas próximas e pessoas amadas por ele. E mais, ele divide com os seus amigos o que Deus dividiu com ele. E é assim que nós participamos da vida de Deus em Cristo. Como amigos,
devemos assumir esse amor de maneira consciente, não por obrigação, como se fôssemos servos ou empregados, mas de maneira consciente. E aí, como é que a gente vai fazer isso? O próprio Jesus nos ensina. Ele diz: não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Para que não haja nenhuma dúvida, Jesus revela que a nossa condição de amigos dele é fruto da graça de Deus. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos tornou seus filhos, foi Deus quem nos torna, é Deus quem nos torna amigos de Jesus. Somos escolhidos por causa da graça e do amor de Deus. Não se engane, não haveria amigo de Jesus sem o amor do Pai. E a escolha aqui que Jesus fala que Deus fez, tem um objetivo muito claro, e esse deve ser o nosso objetivo como seguidores de Jesus: que os seus seguidores deem muitos frutos. Não se esqueça que nós estamos no capítulo 15, e se você voltar lá no começo do capítulo 15, que nós vimos aqui a semana passada, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos que estão ligados a mim. E se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não vão frutificar, não vão dar frutos. E agora Jesus volta a dizer: o objetivo claro é que os seus seguidores gerem frutos. Não se trata de outra coisa senão os frutos de quem está em comunhão com Jesus e com o Pai, ou seja, a reprodução do mesmo amor que encontramos em Jesus, que se traduz em acolhimento, em respeito, em solidariedade, em valorização das pessoas por quem Jesus deu a vida. Quando você fizer isso, você está obedecendo ao mandamento de Jesus. Quando você fizer isso, ainda que você continue sendo quem você é, ainda que você continue pecando, ainda que eventualmente você não esteja em todas as atividades da igreja, você está revelando para o mundo que você é amigo de Jesus. A evidência desse objetivo se torna ainda mais clara quando Jesus, no último texto, no último versículo do texto de hoje, faz nada mais e nada menos do que repetir o mesmo mandamento: amem uns aos outros. Fazendo isso, estaremos seguindo a Jesus, estaremos vivendo em comunhão com Ele e com o Pai, estaremos obedecendo a toda a lei. Nas palavras de João, texto que nós acabamos de ler há poucos momentos: não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. É isso que se espera de quem é seguidor de Jesus. Nada mais, nem nada menos. Qualquer outra coisa que falarem para você fazer, não passa de penduricalho no Evangelho. Qualquer outra coisa que disserem para você, isso você não precisa fazer, não ame o outro porque você está numa sociedade que é marcada pelo ódio, você está na contramão do ensino de Jesus. Amem uns aos outros. Fazendo isso, nós estaremos cumprindo com o mandamento que Jesus nos ensinou. Seremos então seus amigos. Minha oração, minha esperança, minha expectativa é que você seja amigo de Jesus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.